Beleza? Vou gravar aí. A Eduarda pediu, né? Para poder acompanhar as aulas, que ela está no trabalho agora. Então, eu vou começar a gravar as aulas todos os dias. Aí eu vou passar para ela. Quem perder também faltar, se quiser assistir, depois eu vou deixar lá na sala de aula as aulas. Assim como eu fiz com a primeira. Beleza? Aí dá para vocês assistirem. Na velocidade 1.5, 1.75, dá para assistir legal. Eu fiz o teste. Aí vocês podem assistir mais rápido também, em vez de gastar 45 minutos, que é o tempo de duração da nossa aula mais ou menos. Podem gastar aí 20 minutos e assistir a aula, se for no 1.5. Ok? Então vamos lá. Todos estão vendo aí? Hoje vamos falar de planejamento e organização do trabalho. Ok? Estão enxergando aí? Digita aí no chat aí para mim. Não, achar aqui. Ninguém escreveu nada para mim hoje aí, tô triste. Valeu, Mariana. Então, planejamento e organização do trabalho. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Planejar. A time to plan. Tempo de planejar. Planejar é uma das primeiras coisas aí mais importantes que a gente tem que fazer, né? Quando se fala de organização do seu trabalho. Aí a gente já tem lá a definição de planejamento logo de cara para vocês. Ó. Função administrativa que determina antecipadamente quais os objetivos a serem atingidos e o que deve ser feito para atingi-los da melhor maneira possível. Assim, partindo da fixação dos objetivos a serem alcançados, o planejamento determina a priori, ou seja, primariamente aí, em primeira mão, o que se deve fazer, quando fazer, quem deve fazer e de que maneira. Alguns de vocês já devem ter visto algo parecido com isso aqui, tipo 5W, 2H, uma ferramentazinha da qualidade, que é utilizada muito para planejamento. Né? Então, ou seja, você vai tomar decisões agora, no hoje, futuras. Planejamento serve para isso. Tomar aí umas decisões agora que podem ter implicações futuras. Vamos imaginar aí que você está um trem ali, e você tem um trilho que vai para a direita e um trilho que vai para a esquerda. Então, você já saber o que tem lá na frente de cada trilho ajuda você a tomar a decisão. Para que lado que eu vou? Vou para esse lado, para a direita ou vou para a esquerda? Ok? Então, o planejamento trabalha bastante com isso, para vocês já estarem preparados. Por isso que a gente falou tanto de prudência na aula anterior. Então, a primeira atividade até que vocês vão fazer para mim depois é isso aqui. Ó. Primeiro passo é para começar, eu preciso saber onde eu estou. Então, nisso, quem é você lá? Abestado, quem é você? O que vocês vão fazer para mim, pessoal? Vão construir um autorretrato de vocês. Vão fazer no desenho mesmo. Podem ser criativos. Utilizem os exercícios que eu vou corrigir daqui a pouco, que vocês fizeram as 5 coisas que vocês têm de pontos fortes e as 5 melhorias ali. Tenta construir. Aquilo lá vocês fizeram a descrição de vocês com palavras. Agora eu quero que vocês façam realmente com imagens. Aí vale tudo. Vocês podem fazer desenho à mão mesmo, tirar foto e me mandar, um autorretrato mesmo. Ou vocês podem fazer um desenho pelo computador, imagem, juntar coisas. Tá, professor, estou com dificuldade. Então você tente colocar coisas que te exemplifiquem. Tipo uma bola, você vai jogar futebol, coloca uma bola no lugar do seu rosto. Tem que ser criativo, viu, galera? Primeira atividade é essa. Ter criatividade para descobrir quem você é, aonde você está nesse pontinho do tempo aí, aonde que você está, para depois a gente saber o que nós vamos planejar. Beleza? Então, ó, ontem eu já comentei com vocês que a prudência significa aí planejamento, ela veio da palavra planejamento na antiguidade, né? Antecipar a ação é planejar. Só o homem planeja, né? Planejar uma atividade superior da inteligência. Apesar de muitos analisarem o comportamento de animais, existe um ramo da ciência aí que diz que só o homem planeja, que os outros animais tudo agem pelo instinto, né? Apesar de parecer, muitos simularem bastante essa questão de planejamento, o homem é aquele que tem essa característica mais intrínseca dele. E aí está significando também o que? Agir no tempo correto. Às vezes, as boas oportunidades, elas significam o quê? Quando alguém fala que você tem sorte. Na verdade, você só teve a oportunidade certa no tempo certo. Você estava pronto para aquele determinado momento que a oportunidade surgiu. Então, a questão é estar pronto para quando as oportunidades aparecerem também. Aqui uma frasezinha de Aristóteles. Prudência
é não dizer tudo o que pensa, mas aqui está até errado lá. Pensar em tudo que se diz. Então, o correto aqui é pensar em tudo que se diz. Beleza? Uma frasezinha de Aristóteles para acompanhar esse pensamento aí. E aí, ainda dentro deste conceito todos aí de prudência, queria falar um pouquinho sobre a competência. A competência, ela é coberta por essas três letrinhas aí. O CHA, que a gente chama de chá aí, né? Existem algumas variáveis, chave, chama, mas a gente vai trabalhar com uma base, que é o CHA. Nessa aí, ela trata do quê? Do conhecimento, que é o know-how, saber, saber fazer, saber como aí. Aqui, a habilidade é a prática, vem da prática, por isso que vocês têm que fazer aprendizagem dentro da empresa, tem que fazer estágio, tem que pegar a prática, trabalhar para ficar bom no que fazem. Por isso que quando você vai praticar uma arte marcial, por exemplo, você pratica 10 vezes de cada lado, cada golpe, repete quase toda aula, todo dia, até você isso aqui ficar instintivamente em você. E, por fim, a atitude. A atitude é que você querer fazer. É toda aquela história que a gente já vem conversando nas nossas aulas, de vestir a camisa da empresa, de se interessar, de querer fazer parte da equipe, de participar. Isso é atitude. Atitude também entra dentro. Isso aí é as três palavrinhas que a gente chama de competência. Quando eu falei para vocês que tem o chama e o chave, são algumas variações aí que estão colocando os valores morais e éticos agora contemplando dentro do CH. Ainda continua a mesma coisa, mas a ética ainda está bastante em voga atualmente, quer dizer, ela está muito em voga para complementar este conceito. A atitude aí, mais um exemplozinho, lá, o querer fazer. O importante não é convencer com palavras, é surpreender com grandes atitudes. Pode chegar e falar as coisas mais bonitas, isso aí acontece muito na galera do coaching, né? Fica vendendo aqueles cursos de coaching pela internet, eles ficam falando um monte de coisa. Ah, você tem que ser empreendedor, não sei o que, não sei o que. O cara nunca empreendeu na vida. Então tem esses detalhezinhos aí. Tem que tomar muito cuidado com os falsos mentorings e coachings da vida aí. Ok? Então, normalmente para empreender, o cara tem que ir lá, tentar empreender errado, depois obtido sucesso, para poder falar sobre isso. E trabalha muito a atitude também com marketing pessoal. Marketing pessoal tem totalmente a ver com isso. Não adianta você fazer um mundo, mas ninguém fica sabendo o que você faz. Então, você tem que demonstrar seu potencial, mostrar para as pessoas o que você faz. O exemplo da foto aí do gatinho que ele observa no espelho e vê um leão. Os estudos têm que ter esse mesmo ímpeto aí. Acordar de manhã, olhar para o espelho e enxergar o leão aí que tem dentro de vocês, fazendo os negócios. Agora eu falei igual o coaching aí também. Então, segunda atividade que vocês vão fazer para mim chama-se tabelinha de exercício semanal do tempo aí. Eu vou colocar para vocês lá no sala de aula uma tabelinha que vai ter todas as atividades. Eu estou até com ela aqui, eu acho que eu devo ter digitado, senão eu vou digitar rapidamente lá. Distribuição semanal do tempo, vocês vão dividir entre trabalho, família, namoro, parte de saúde, religião, estudos, vocês vão complementar tudo para mim ali. Eu acredito que até no início da disciplina de estatística eu passei essa tabelinha para vocês. Se eu tiver passado, você simplesmente vai pegar ela, digitar no Excel, quem tiver Excel, Google Planilhas, se tiver condição de fazer direto na internet. Se não tiver nenhum desses meios, no cadernão mesmo lá, refaz bonitinho. Vocês vão montar para mim a tabela, vão fazer o cálculozinho lá do tempo que vocês gastam percentual de em cada situação ali e vão colocar para mim, vão tentar montar o gráfico. Essa é a atividadezinha um pouquinho mais difícil que a gente vai ter. Talvez vocês vão ter um pouco mais de trabalho. Eu vou dando as instruções para vocês aí no decorrer do tempo, aí, ok? Mas eu quero que vocês montem para mim como que tá. Primeira tarefa, vocês vão montar vocês, que é o autorretrato, e a segunda tarefa, vocês vão montar suas atividades para ver como está distribuído o tempo de vocês. Beleza? Para a primeira tarefa, eu quero que vocês usem bastante dos 10 itens que vocês conseguiram separar lá. São 5 itens que vocês atribuíram para vocês, os outros 5 itens lá que foram atribuídos por uma pessoa próxima. Eu vou falar sobre eles mais um pouquinho daqui a pouco.
Essa tabelinha, eu vou botar exemplo, tudo certinho lá, acredito que vai ficar fácil para vocês acompanharem. Eu acho que já passei essa atividade para vocês. Deixa eu ver só se alguém mandou alguma dúvida aqui. Não, ainda não. Se alguém mandar no chat aí, vocês me avisam aí. Liga o áudio aí e me avisam. Então, vocês têm 168 horas na semana, que obviamente são 7 dias aí, 24 horas por dia, 168 horas. Vocês vão ter que dividir essas 168 horas em todas as atividades que eu vou colocar na tabela ali. Dormir, por exemplo. Você dorme 8 horas por dia, então você multiplica aí por 7, aí você vai ter o valorzinho que você vai colocar lá na tabela. Depois você divide esse valor por 168 e multiplica por 100 para você ter a porcentagem correspondente àquele valor. Ok? Conforme você já... Eu só estou falando rapidamente porque eu acredito que eu já passei isso para vocês, né, em estatística. Se eu não tiver passado, depois eu mando mais detalhadamente essa atividade para vocês. Aí. Passo no quadro, se for preciso, uso a mesinha. Beleza? Então, olha lá. Isso aí depois para a gente descobrir onde vocês estão, né, e aonde vocês querem chegar. Mais para frente, a gente não vai mexer com a ferramenta 5W2H agora, porque a gente vai trabalhar com ela na nossa próxima disciplina. Viu? Rodrigo, Oi. você passou assim a atividade, você passou dia 10/2. Aí sim. Gosto dessa galera. Se tivesse ponto de moral, você ia até ganhar um ponto de moral. Então, quem tiver organizadinho, quem tiver com tudo organizado, você simplesmente vai passar para mim pelo computador. Quem tiver condição vai passar no Excel. Quem tiver melhor ainda conseguindo planilhas Google, aí fica mais bonitinho ainda. Acho que até vou montar no planilhas Google. Eu vou montar rapidão para vocês no planilhas Google, para vocês só preencherem. E quem não tiver como, aí pode fazer no caderno, bater foto e mandar lá para mim. Beleza? E aí, depois que a gente estiver com isso, na próxima disciplina a gente vai trabalhar com 5W2H, só para vocês conhecerem, que é uma ferramenta para planejamento. Ajuda, inclusive, a você planejar futuro, carreira. Normalmente a gente usa dentro da empresa como uma ferramenta de planejamento de produção, de trabalho, de, vamos dizer assim, de planejamento estratégico mesmo, né? Mas dá para vocês usarem aí com fins de planejamento até de carreira, pessoal, ver aonde vocês querem chegar, ok? Essa é a segunda etapa que vai ser realizada. Usar o 5W2H para planejar. E a primeira etapa para um planejamento é descobrir onde vocês estão. Olha lá, esse é o exemplo de 5W2H. Não se preocupem nem em guardar, só vou falar rapidamente o que é. Não quero nem que vocês guardem, nem que vocês agora não, porque nós vamos trabalhar mais com ela na próxima disciplina. Só que aí, para fazer esse planejamento, ó, você tem que saber o seu objetivo, a sua meta, que é onde você quer chegar. Aí depois, qual que é o benefício, a motivação para você querer alcançar essa meta. Quem vão ser os responsáveis por fazer isso. Dependendo se for coisa pessoal sua, você vai ter que escrever seu nome aqui. O quanto vai custar, pode ser em custo ou quantidade. Com a faculdade, por exemplo, você tem que ver o preço aí da mensalidade dela. O como. Aí, esse aqui é o mais complicadinho de fazer, que a gente trabalha até com fluxograma, muito para desenvolver esse cara. O quando trabalha ali com datas, cronogramas e tudo mais, os prazos. E o onde, local, departamento, setor, aonde você for colocar. Ou que nem um exemplo da faculdade, você vai colocar o nome da faculdade aqui. É o 5W2H, que a gente utiliza muito para planejamento. Ok? E aí, como eu disse para vocês, a gente usa também para planejamento de vida e carreira. A Organização Mundial de Saúde, ela separa aí, né? A vida, eles colocam aí planejamento de vida e carreira das pessoas, para elas terem, a pessoa ter qualidade de vida, elas têm esses 5 itens aqui que ela tem que aprimorar. É o profissional, obviamente, né, que você tem os melhores salários aí, ter as melhores condições financeiras, empregos mais confortáveis. Saúde, sem saúde ninguém consegue trabalhar, obviamente, a gente já falou muito sobre isso nas outras disciplinas. O social, aqui envolve religião, envolve a parte de você ajudar os outros e tudo mais. Então, esse é bem amplo. O que você faz para auxiliar o próximo? Intelectual, porque sem essa parte intelectual também você não consegue um emprego, por isso que tem que sempre até ler um livro entra aqui dentro, para vocês terem ideia.
Não é só fazer faculdade, fazer um curso, ler um livro também entra aqui. E familiar. No familiar, quantos filhos vocês querem ter? Se quer casar, se não quer. Não tem um certo para isso hoje em dia, viu? Caiu por terra esse negócio, você tem que casar, tem que ter filho, não sei o quê. Hoje em dia, tá um conceito que, na verdade, está até mudando, né? Não é bem atual isso, ele está atualizando para isso. Mas antes as pessoas vinham meio com o pé atrás, assim, nossa, a pessoa não casou e tal. Até emprego a pessoa era mais difícil dela arrumar. Hoje em dia, isso aí tá meio que caindo por terra, né? Tem empregos até que preferem pessoas solteiras para poder se dedicar mais ao trabalho, certo? Mas o familiar, o importante é você escolher aquilo que te faz feliz, que te deixa feliz, né? Família aí é quem está com você, quem está nos momentos bons e ruins aí contigo, né? Então, quer dizer, o que você deseja em quesito familiar? Quer casar? Se sim. Quer ter quantos filhos e tal? Então, no planejamento tem lá. Se você quiser casar e tal, se já tiver uma esposa, aí você um namorado, namorada, para transformar em esposa, esposa, e aí você vai elencar lá o que falta para você poder casar. Às vezes terminar a faculdade, ter um emprego estável e tal. Não é recomendável também vocês enfiarem de cara no casamento, sem nem ter faculdade, sem nem ter um emprego estável, que vai passar perrengue à toa, né? E depois também, se não tem, como que eu vou fazer para arrumar um namorado, namorada e tudo mais? Tem planejamento de vida, tem esses detalhezinhos aí que vocês conseguem fazer também com o 5W2H. Mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aí. Desempenho. Quando a gente já fala já dentro de empresa, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas questões aí, papéis de decisão, né? Vocês, como verdadeiros, praticamente administradores de logística que vocês vão ser, né? Vocês têm que ser empreendedores, gerenciadores de turbulência, alocadores de recursos e vão desempenhar papel de negociadores, vão entrar em contato com fornecedores, com clientes. Então, isso aí são papéis de decisão. Normalmente vocês entram na empresa mais com auxiliando e dando assistência às pessoas que fazem isso, né? Supervisores, analistas, gerentes. Mas com o tempo, vocês mesmos que vão desempenhar essas atividades. Né? Gerenciador de turbulência é o que mais vocês vão ter que fazer. Ok? E olha lá, o estudo do comportamento organizacional é uma ciência aplicada que se apoia na contribuição de diversas outras disciplinas comportamentais. As áreas predominantes é psicologia, sociologia, psicologia social, antropologia, estudo do ser humano e ciência política. Então, essa psicologia tem contribuído principalmente para o nível micro ou individual de análise, enquanto as demais disciplinas têm contribuído para a nossa compreensão dos conceitos macros, tais como os processos grupais e as organizações. Aí vocês me perguntam, né, mas professor, por que você ficou falando de família e tal, não sei o quê? O importante é vocês estarem felizes. Se não tiver felicidade, até a psicologia, as pessoas são direcionadas a procurar um psicólogo, às vezes um psiquiatra, em busca da felicidade. A busca é a felicidade. Se você está infeliz com o que você faz, você vai render. Se você tiver problemas fora do seu serviço, aí você já não vai render tanto, por isso que convém procurar, às vezes, um psicólogo. E o pessoal tem muito aquela coisa errada, psicólogo é coisa de maluco, não tem nada a ver, todo mundo tem que procurar. Tanto que quem faz psicologia, a primeira instrução que eles recebem é que tem que fazer, tem que ter um acompanhamento de um outro psicólogo. Eles lidam com muitas situações complicadas, difíceis. Então, o importante é a felicidade de vocês. Se você não gosta do que faz, tem que mudar. Tem muita coisa aí, está sempre criando novos empregos, tem que melhorar o currículo, fazer novos cursos e mudar, pessoal. É isso que a psicologia serve também. Se a pessoa está infeliz, ela vai lá e tenta descobrir a causa da sua infelicidade, para então trabalhar na mudança dela. Certo? Botei só algumas referenciazinhas aqui, ó, que eu utilizei. Aí, se alguém depois quiser conferir, esses livros tem aqui na biblioteca, e se alguém precisar no Senai, é só pegar aqui. Eu preciso ver ainda com o caso do Covid, como é que a gente vai fazer empréstimo, se pode fazer, mas aí eu vejo com vocês. Se alguém precisar, passo para vocês também. Acho que no Google Livros dá para vocês olharem o livro também, sem ter necessidade de... Vocês não podem baixar nem nada, mas vocês conseguem ver o livro, tendo essas referências aí.
Organização, para finalizar aqui, a gente trabalha com a parte de organização, tem o controle, olha lá, função administrativa que consiste em medir e corrigir o desempenho, tá? Assegurar que os planos sejam executados da melhor maneira possível. Tarefa de controle é verificar se tudo está sendo feito de conformidade com o que foi planejado e organizado, de acordo com as ordens dadas, para identificar os erros ou desvios a fim de corrigir e evitar sua repetição. O controle é só corrigir aquilo que provavelmente vai estar errado. Então você planeja, depois que você planeja, você põe em prática, e aí você vai fazer o controle. Lembra do caso que eu falei lá atrás do trem? Vamos supor que o trem vai entrar numa trilha ali que vai descarregar. Então você vai poder corrigir a rota dele e mandar ele para outro canto. Imagina numa navegação aí, modal hidroviário, corrigir, vai estar vendo que tem uma tempestade ali na tua frente, você corrige a rota para outro canto lá, para evitar que essa tempestade vai pegar o seu navio, essa embarcação. Mesma coisa aí para aviões. Então, modal aéreo aí, está vendo que vai ter muita turbulência em determinado trecho, vai atrasar aí a chegada do avião, e você pode mudar aí também a rota. Então, o controle trabalha muito com isso, com medir e corrigir o desempenho. Os equipamentos de estatística e tudo mais, vocês vão medir tudo isso, e daí vocês corrigem o desempenho, tá? Melhoria aí, ok? Dentro da fábrica vai identificar os erros e tal. Por isso que a gente trabalha bastante aí com gráficos, com estatística, indicadores, que é justamente para isso aqui. E dentro disso foram descobertos 7 desperdícios das empresas, né? Olha lá, produção além do estritamente necessário, ausência de agilidade nos processos, produtos ou serviços em fila esperando para serem executados, transporte de produtos ou serviços entre máquinas e seções, movimentos desnecessários das mãos e do corpo na realização da tarefa, isso aqui normalmente é erro de layout, né? Layout inadequado, erro na concepção do produto, perda de material, de homem, hora máquina, produção com defeito, que aí gera retrabalho, perda total do trabalho, estoques além do necessário, que vai além do just in time que a gente tem falado, que a gente já falou tanto, vocês já citaram tanto. Né? Então, nesses 7 desperdícios que existem dentro da empresa, a solução para resolvê-los é o 5S. 5S, que é para resolver aqueles 7 desperdícios, que a gente trabalha dentro da organização também. Ok, pessoal? 5S também, a gente vai voltar a falar dele, mas na qualidade, só para vocês terem ideia como que a gente resolve o problema daqueles 7 desperdícios. Uma delas é aplicando 5S, aplicando qualidade. Certo? Amanhã a gente vai falar de missão, visão e valores, que é o planejamento estratégico. Deixa eu ver só se tem aqui, Yasmin. Ih, deu um probleminha na minha internet. Tomara que seja só na dela. Mas alguém deu problema na internet aí? Tomara que seja só o dela, depois eu passo para ela tudo. Mas amanhã a gente vai trabalhar com planejamento estratégico, viu, galera? Que entra aí missão, visão e valores. 2 horas agora. Em 15 minutinhos aí para eu corrigir as atividades com vocês. Missão, visão e valores, a gente vai trabalhar amanhã. Né? Aqui é um exemplo, ó, que a gente pegou a missão no sistema IEND, que isso aqui é a mais antiga. Atender as necessidades dos clientes com tecnologia de ponta, qualidade, rapidez, confiabilidade de serviço, buscando total satisfação dos nossos clientes, funcionários, fornecedores e comunidade com responsabilidade e respeito. Os valores, como vai ser feito isso? É o foco no cliente, transparência, valorização do colaborador, ética, agilidade, qualidade total. E a visão em questão no futuro, ser reconhecida nacionalmente como empresa modelo no seu ramo de atuação, pela sua competência, confiabilidade, ética e principalmente pelos preços, prazos e qualidade de seus serviços. Então, amanhã a gente vai trabalhar com isso. Missão, visão e valores, que é tido também como planejamento estratégico e identidade organizacional de uma empresa. Beleza? Esse aqui eu vou até parar, que vocês receberam até o outro material. Certo, galera? Eu parei um pouquinho mais cedo aqui, que eu quero corrigir as atividades com vocês aí, tirar algumas dúvidas que eu vi que ficaram para trás. Pode tirar foto e mandá-la.
Eu prefiro que você tente fazer aí, mas se não tiver jeito, se tiver alguma dificuldade, você tira a foto e manda. Beleza? Deixa eu pegar as atividades aqui. Então, galera, esse primeiro que eu pus de logísticas aqui, que eu até fiz uma perguntinha para vocês, esse cara é um jogo, então, que eu estou querendo montar. Então, na verdade, o que era a minha ideia? Quem respondeu que sim, é que eu ia fazer, eu acho que vocês não entenderam muito bem, né? Então, quem respondeu que sim, espera aí, compartilhar isso aqui. Aqui não vai mostrar, mas aí, olha lá, vocês acham que os países entrariam em guerra? Que aí eu ia criar um jogo. Mas eu gostei que vocês responderam que não, a maioria respondeu que não, significa que vocês buscam a paz aí, então tá certa a parte de cidadania de vocês. Mas é porque eu tô querendo montar um joguinho aí da logística com vocês. Depois eu faço uma outra enquete aí, se vocês topam serem os iniciantes aí nesse jogo. Olha lá, por isso que eu escrevi que é possível o jogo. Aí eu faço uma enquete séria, né? Se vocês querem fazer um joguinho e tal. Aí vai ser tipo um jogo de tabuleiro. Cada país vai ser uma equipe e tal. Aí eu vou colocar situações aí de logística que vocês vão ter que resolver dentro do território de vocês. Uma mistura de War com um RPG a gente vai fazer. Beleza? Usando os conceitos de logística. Deixa eu ver se alguém mandou uma dúvida aqui. Aí eu monto uma enquete, se vocês gostarem, a gente faz isso aí. Aí era mais uma brincadeira esse cara aqui. Legal. Deixa eu ver só aqui que eu acho que eu desliguei a apresentação aqui. Eu vou apresentar todas as telas, hein? Fica mais fácil. Senão, se eu for toda hora, eu vou ter que ficar botando para apresentar de uma em uma. Não vai dar certo. Então, esse aqui é do joguinho que eu estou querendo criar, né? Essa outra atividade aqui é das questões, né? Então, eu separei algumas. As questões, como transformar grupos em equipes, da última aula, né? Eu separei umas 5 aqui que é para corrigir junto com vocês. A primeira, da Isabelle. Olha lá, como transformar grupos em equipes. Com objetivo, motivação, planejamento estratégico e responsabilidade. Isso mesmo. Foram os 5 itens que a gente colocou lá, né? No último slide. Quais fatores afetam a satisfação do trabalho? Motivos internos e motivos externos. Especifica mais, Isabelle, tenta colocar quais são esses motivos internos e externos. Lembra daquela listagem que eu passei para vocês na última aula, de coisas que dá aquelas 10 itens que podem afetar a sua satisfação do trabalho. Diferencie grupos de equipes. Um grupo é somente pessoas que estão reunidas, mas não possuem um objetivo, a comunicação entre os membros não é verdadeira, não possuem motivação entre as pessoas do grupo e também não tem planejamento estratégico e responsabilidade entre os membros. Já a equipe ela é um grupo de pessoas, mas a diferença é que ela tem tudo que um grupo não tem, que é o objetivo entre os membros. Comunicação boa, responsabilidade de assumir o risco pelo grupo, planejamento estratégico e investimento contínuo do grupo para o seu próprio crescimento. Tudo bem escrito. Só traduzindo em miúdos aí, o grupo, uma simples reunião de pessoas, e a equipe, esse mesmo grupo aí, só com funcionamento qualificado. Então, se você conseguir qualificar o funcionamento desse grupo para atingir esses detalhes aqui em cima da questão 1, você tem uma equipe. Muito bom o jeito que você colocou, Isabelle. Fale sobre os tipos de liderança apresentados na disciplina. Autocrático, focado apenas nas tarefas. Aí ela colocou exatamente do jeito que estava lá. Sim. Beleza, autocrático está ok. Colocou do jeito que estava no slide. Democrático, liderança participativa consultiva, também similar ao do slide. Liberal é o paternalista. Legal. Paternalista nem sempre. Né? Paternalista é quando ela é meio confundida com negligente fraca. Depende mais dos liderados do que do líder.
Finalmente, que é a empregabilidade, as tendências de exigência do mercado. Tá? Foi bem sucinta, mas conseguiu pegar no cerne da questão. Muito bom, perfeito. 5 pontinhos aí para sua conta. Ótimo. Deixa eu ver. Eu acho que eu corrigi uma de cada. Depois, se sobrar um tempinho, eu volto aqui. Com medo de não dar tempo. Uhum. Então, essa já foi. Pontos fortes e melhorias é um dos que eu queria falar bastante com vocês. Separei 4 aqui para a gente corrigir juntos. Vou pegar o da Rafa. Ah lá. Eu peguei o da Rafa porque ela deixou bem separadinho, então achei interessante mostrar para vocês. Segundo a minha percepção dela, os pontos fortes, responsabilidade, empatia, aprender com os erros em busca de desafios, flexível sempre em relação ao trabalho, muito bom, pontualidade e ética profissional. E o que ela deseja melhorar? Organização, mau humor, isso aqui vocês, a maioria de vocês aí que melhorar, aí, a idade de vocês é dose. Né? Então, falta de confiança nas pessoas, ou seja, sempre com o pé atrás, e criativa, equilíbrio, muito bom, bacana. E aí, você usou a percepção da sua amiga, Anelisa, né? Ela falou que você é companheira, inteligente, honesta, responsável, verdadeira, e que você tem que melhorar seu humor, então combinou aqui em cima. Equilíbrio, cuidar com as palavras, paciência e confiança. Muito bom. Perfeito, Rafaela. Eu pedi para vocês fazerem isso, agora o fechamento oficial. Até vocês podem usar isso para a primeira atividade de hoje, que é do autorretrato. E eu solicitei que vocês fizessem isso para então vocês terem argumento numa entrevista de emprego. Várias entrevistas de emprego eles podem chegar para vocês e falar: fala um pouquinho sobre você, me fala quais seus pontos fortes e fracos. Na entrevista eles falam fortes e fracos. Mas como eu falei aí, eu pedi para vocês colocarem pontos para melhoria, que nem tudo é considerado fraqueza. Se você fala, por exemplo, que é comunicativo, uma pessoa pode escrever aqui que é comunicativo, tem empresa que vai achar isso como um ponto fraco, tem empresa que vai achar isso como um ponto forte. Se você for trabalhar com vendas, com marketing e tal, você ser comunicativo é um ponto forte, ok? Então, depende muito do que a empresa está querendo, qual vaga que é, qual que é a situação ali. Então, eles podem perguntar. Se vocês fizerem isso aqui e pedir para alguém fazer também, vocês conseguem aí uma confirmação de alguns itens e conseguem, quer ver? Vamos pegar um aqui, responsável pela ética profissional e responsabilidade. Então, a Anelisa confirmou uma coisa que a Rafa tinha colocado ali. Ser pontual, flexível, outro colocou que ela é responsável, verdadeiro, honesto. Então, já meio que acaba marcando. Você sabe que você pode falar isso na entrevista, que você colocou e outra pessoa foi lá e identificou esses mesmos detalhes. Eu gostei muito do pessoal que deixou para a mãe fazer. Adorei que as mães escreveram isso sobre vocês. Manda um parabéns para ela, ver. Então, e os pontos para melhorar também, né? Sempre colocando isso. E até argumenta em entrevista de emprego que as fraquezas de vocês são pontos para melhoria, que vocês estão já trabalhando em melhorá-las, certo? Para ter um respaldo. Até para fugir, tem gente que tem mania de colocar aquelas coisas lá. Todo mundo fala, a minha fraqueza é porque eu me entrego muito no serviço e tal, faz aquele discurso. Essas coisas não pega mais ninguém, não. O pessoal de RH e tal já está calejado com isso, viu, galera? Então, cuidado com esse tipo de resposta. As respostas aí já construídas. Às vezes compensa mais você ser sincero. Certo? Às vezes não. 99% das vezes tem que ser sincero. Esse 1% aí é só para deixar vocês espertos aí. Então, é isso aí. Rafaela, vou devolver também. Podem usar todas essas coisas para montar o desenho de vocês. Quero ver como vai sair. Eu quero criatividade, hein? Quero ver como é que vai ficar os desenhos de vocês. Pontos fortes.
Deixa eu ver aqui. Eu vou corrigir um de cada exercício, aí sobrar. Não vai sobrar tempo, que eu acabei de olhar aqui. Então, esse é um dos pontos fortes e fracos, diagnóstico, né? Esse é o gostômetro, vamos ver o que vocês colocaram. O gostômetro, eu vou olhar o do Maria Eduarda. Ah, Duda, gostei do que você colocou aqui, ó. Muita gente, só um detalhe, galera, muita gente colocou, por exemplo, Netflix. Isso aí, peraí, que é uma mensagem aqui, deixa eu ver se é algo importante. Não. Muita gente colocou coisas da vida pessoal de vocês. Como eu disse no dia que eu passei a atividade, eu gostaria que vocês tentassem fazer relacionado com a vida mesmo de funcionário e tal, dentro de empresa, vida de empresarial de vocês mesmo, que vocês vão atuar daqui para frente. E aí, pelo que eu vi aí, a Maria Eduarda pegou o espírito mesmo da coisa. Ela colocou lá, gosto e faço conferência, venda e organizar. Então, isso aqui são coisas que ela faria dentro da empresa com um sorrisão no rosto. Ela gosta e não faz. Ficar no caixa, fechamento, conferência. Coisas que ela poderia colocar lá, que ela está disponível a fazer dentro de uma empresa, de um serviço. Ela não gosta e faz. Vitrine, remarcação e média. Então, essa média aqui, você quer dizer o quê? Média de... Só não compreendi muito bem esse média aqui. Se foi a média... fazer a média de estatística. E ela não gosta, não faço estoques, cartazes, limpar áreas internas e externas. Então, o que eu gostei é que você colocou exatamente as coisas relacionadas com o seu trabalho. É bacana para você já ir traçando um futuro profissional para você. Focar nisso aqui, nessas partes. Talvez trabalhar com faturamento, como conferente. São coisas interessantes para você e se manter na logística. Né? Tem um perfil bom para a logística, pelo que eu analiso aqui. E só tentem fazer 5. Eu vi que muita gente colocou 1, 2. Tentem colocar 5 em cada, viu, galera? Isso aí, como é mais subjetivo, mesmo assim eu dei a máxima, mesmo não tendo complementando 5 de cada, mas tentem colocar 5 em cada. Fazer igual a Maria Eduarda, de colocar mais relacionado com o serviço de vocês. Beleza? O gostômetro, ele ajuda a identificar se você... É meio que uma das formas de controle que eu mencionei ali quando eu estava dando a aula, né? Que você planeja, depois você controla. Então, ele é um controle. Você verifica se você está no seu trilho correto ou se você precisa mudar alguma coisa. Se esse cara daqui de baixo e esse aqui de baixo cresce muito, principalmente esse, então significa que você tem que rever alguns conceitos seus. Você tem facilidade de descrever isso aqui, encher de coisa aqui, e não consegue colocar nesses primeiros aqui, principalmente nesse. Esse aqui, se encher bastante também, é um sinal ruim. Então, é bom vocês fazerem isso mais como um alerta aí para a vida profissional de vocês. E para a vida pessoal também. Então, dela já está devolvido. Enfim, aí, a Duda. Vamos para o próximo. Gostômetro, atividade em grupo. Esse do país eu queria muito abrir aqui com vocês. Eu tentei pegar um de cada. Mas acho que eu vou até deixar para falar amanhã, porque agora que eu já falei do jogo mesmo, eu vou deixar para falar amanhã. Eu gostei muito dos países de vocês. E aí serão os países que provavelmente vão estar envolvidos aí na nossa brincadeira aí, no nosso jogo. Como já deu 12h15 aqui, eu vou parar por aqui, nem vou corrigir mais nenhum. Vou corrigir só daqueles para cima lá, por conta aqui, mesmo que a gente tiver alguma dúvida, depois me procura. Eu coloquei a gravação da primeira aula aí lá na aula 1, a de hoje vai estar aqui na aula 5. Os exercícios vão aparecer já já aqui para vocês também, assim que eu fechar aqui. Eu vou pedir ajuda aí para chamada e eu vou encerrar a gravaçãozinha de hoje aí, viu? O Juan, jogar RPGzinho em alta. Vai ser mais ou menos assim, mas não vai ter que usar as coisas de logística que aprendeu, hein? Vou colocar coisas de logística. Viu? Para motivar vocês aí. Aí, meus dois
ajudantes aí estão com problemas aí. Vou precisar de mais ajuda aí, hein? Quem que tá com o microfone aí para me ajudar a fazer chamada hoje? Juan? Quem mais? Se quiser, ajuda, Rodrigo. Ué, você voltou? Não tinha caído? Voltei, a internet voltou. Ah, beleza, ótimo. Deixa eu só diminuir um pouco o volume, que tá bem alto o seu microfone. Eu vou parar a gravação aqui, porque agora já acabou a aula mesmo. É só chamada, certo? Depois quem precisar da gravação vai estar lá na aula.